Meus caríssimos alunos, estamos hoje a iniciar o nosso 9º módulo dentro da nossa proposta do curso Psicanálise 2024. Como cada vez mais tenho trazido até vocês as informações da finalização do nosso curso, então apresento a proposta do nosso encontro, da nossa aula de hoje. Nós iremos trabalhar uma proposta de técnicas durante 3 aulas, 3 encontros, uma proposta e uma visão em psicopatologias com 3 aulas e, finalmente, uma reflexão a respeito do estudo de casos, 3 aulas. Com isso, fechamos essa temática com 9 aulas. E com isso também fechamos a nossa proposta de julho, que compreendia justamente análise pessoal, autoanálise e supervisão, mais técnicas, psicopatologias e estudos de casos. Com isso, fechamos o módulo do mês de julho. Vocês já receberam informações de que a questão de 20 dias atrás, quase um mês, a empresa Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas passou para uma outra gestão. Portanto, eu tenho com vocês um compromisso de terminar a proposta do nosso curso. É o que estou a fazer durante os meses de julho, agosto e em setembro, começo de setembro, estou a finalizar o nosso curso. Com isso, eu termino meu compromisso profissional com a empresa e já estou a trabalhar numa dinâmica de freelancer. A empresa me contrata ou me mantém contratado para finalizar o curso Psicanálise 2024. Após o curso, farei uma informação a vocês, onde vocês poderão me encontrar. Provavelmente tenha para final de ano ou para começo de 2025 propostas diferenciadas. Evidentemente, não posso lhes trazer as informações de natureza pessoal, porque não me é interessante misturar a vida pessoal com a vida profissional. Vocês haverão de me encontrar no mercado de modo profissional e com certeza poderemos apresentar novas propostas, novos projetos, sempre numa perspectiva profissional. Já disse a alguns alunos mais próximos, não posso abrir meu Facebook particular, meu Gmail particular, meus dados particulares, para não misturar a vida minha pessoal com a vida profissional. Então, hoje, inicio a nossa proposta trabalhando técnicas, 3 aulas, psicopatologias, 3 aulas, estudos de casos, 3 aulas, para finalizar o 9º módulo. Você já tem a sequência do nosso trabalho, o módulo 10 e o módulo 11 serão trabalhados em agosto. No módulo 10, nós temos o tema maior que nós chamamos de formação profissional, acompanhado de temas secundários, acompanhado de terapias analíticas, os diversos nichos e as possibilidades de alguns modelos de resenhas. Ainda fazendo parte do mês de agosto, o módulo 11, onde abordaremos organização e estrutura como principal e como secundário,
uma abordagem a respeito de ética e pós-psicanálise, os discípulos de Freud, em 3 aulas. No mês de setembro, estaremos abordando o último módulo, síntese, como tema principal, síntese final do curso, e uma abordagem secundária a respeito da psicanálise em diálogo com as culturas e da psicanálise em diálogo com as ciências. Assim, fechamos o nosso curso Psicanálise 2024. Ok? Estamos a caminhar seguros. Não poupei de lhes oferecer as informações básicas e necessárias para que vocês tenham um conhecimento suficiente para se fazer apresentar ao mercado, seja como alguém que conhece em psicanálise, seja como alguém que busca uma profissão, como terapeuta, como psicanalista. Observem os nossos vídeos, aulas, em geral a duração é de 40 a 60 minutos. A proposta inicial era de produzir mais ou menos 180 vídeos aulas. Provavelmente já estamos a ultrapassar os 180, vamos chegar na casa dos 200 vídeos aulas, não importa que tenhamos passado a meta. Observa vocês que se tivéssemos que fazer a matemática do nosso tempo de estudo, eu diria que o vídeo aula, na média de 45 a 60 minutos, se nós considerarmos as reflexões em cada vídeo, mais meia hora, 1h30, e provavelmente para cada encontro, para cada aula dada, foram oferecidas no mínimo 2 horas de leitura. Em somando tudo isso, nós temos um bom percentual, nós nos aproximamos de 750 a 800 horas aulas de trabalho. É um bom pacote para a nossa iniciação. É um bom pacote para uma profissionalização mínima e necessária. Evidentemente, a depender da dedicação do estudo de vocês, se vocês foram além das leituras apresentadas, foram às bibliografias e foram aos vídeos apresentados, nós temos de 800 horas a 1.200 horas de trabalho. É um bom pacote. Apenas vamos para um segundo momento. Deixe-me movimentar aqui para modificar algumas coisas. Dando continuidade à nossa reflexão, então estamos a fazer uma retrospectiva do nosso trabalho e lembrando então, diria a vocês, até o 7º módulo eu trabalhei dentro de uma dinâmica. A lembrar a temática dos módulos. Começamos pela introdução ao mundo da psicanálise. Apresentei a vocês no 2º módulo a teoria freudiana. No 3º módulo, apresentamos e comentamos e refletimos a respeito das influências da psicanálise no mundo contemporâneo atual. Num 4º módulo, entramos de chofre nos desafios da sexualidade. No 5º módulo, trabalhamos mecanismos de defesa. No 6º módulo, trabalhamos na perspectiva da teoria freudiana, como se dá a estrutura da personalidade. 6 módulos. Interrompemos a produção dos módulos e fizemos uma revisão geral. Na revisão, mais um passo. Avançamos depois no próximo e 7º módulo com sonhos e transferências.
Até aqui, nesses 7 módulos, nós tivemos a primeira parte do curso e a segunda parte do nosso curso. Evidentemente, conhecendo aos poucos, evidentemente nos primeiros módulos, poucas informações, poucos recursos didáticos pedagógicos. Nos primeiros módulos, a intenção era buscar uma sensibilização. Nos primeiros módulos, a intenção era buscar uma conscientização. Nos primeiros módulos, a intenção era mostrar a vocês que valia a pena o desafio e o propósito da realização do curso de psicanálise de 2024. Provavelmente, essa intencionalidade se encontra presente no primeiro, no segundo e no terceiro módulo. A partir do 4º módulo, nós já entramos diretamente na teoria freudiana, falando da sexualidade, dos mecanismos, da estrutura da personalidade, sonhos e transferências, que já seria a segunda parte. Primeira parte, 3 módulos, uma sensibilização. Segunda parte, mais 4 módulos, sexualidade, mecanismos, estrutura da personalidade e sonhos e transferências. O segundo terço. E finalmente estamos, a partir do 8º módulo, fechando a terceira e última parte, de uma forma mais intensiva. Nos primeiros módulos, o mínimo necessário de informações, numa perspectiva básica. No segundo terço, nos módulos sexualidade, mecanismo, estrutura, sonhos e transferência, uma linguagem já intermediária. E na terceira e última parte, uma apresentação de linguagem básica, intermediária, com prevalência, com dominância para o nível avançado. Portanto, estamos a caminhar dentro do programado. Estamos, então, a apresentar agora, hoje, o nosso novo módulo, o 9º módulo, e sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Provavelmente, na próxima semana, quem sabe eu já tenha finalizado minha conversa com um psicoterapeuta, um profissional da área com muita expertise, para colocá-lo à disposição de vocês no que diz relação à supervisão clínica. Evidentemente, estou sempre a lembrar, a supervisão clínica com um profissional de mercado não faz parte desse pacote. Sempre estou a lembrar, a proposta do curso se apresentava desde o início em trabalhar uma formação básica, mínima e necessária para formar o terapeuta, formar o psicanalista. Conseguir, e diversas reflexões feitas a vocês, sinalizar a necessidade de cada um, principalmente aqueles que buscam a profissionalização, procurar um terapeuta, um psicanalista, para realizar a análise pessoal. A análise pessoal é um projeto particular de vocês e necessário para aqueles que querem o exercício da profissão no mercado. Além da análise pessoal, é necessário nos primeiros trabalhos e ao longo do exercício da profissão o acompanhamento de um supervisor clínico para trocar experiências, discutir casos e ajudar na administração, seja nos primeiros passos, seja na maturidade, dos desafios e da complexidade que se apresentará no exercício da profissão, tanto analista para análise pessoal, quanto supervisor para o trabalho de manutenção.
Perfeito? Diante dessas considerações, vamos para a nossa aula de hoje. Bom dia! Pensamento de hoje, aquele célebre pensamento, carpe diem, carpe diem. Vamos aproveitar o dia que se apresenta como oportunidade de nos aproximarmos mais de nós mesmos. E a proporção do nosso autoconhecimento, nos damos conta que não estamos sozinhos. Nenhum homem, nenhum ser humano é uma ilha. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Estamos diante da primeira reflexão do nosso dia, a expressão carpe diem, imortalizada pelo poeta romano Horácio, nos convida e nos provoca a viver o momento presente com intensidade e consciência. Essa filosofia pode ser enriquecida pela psicanálise, especialmente por meio das técnicas da escuta, associação livre e interpretação psicanalítica. Em psicanálise, a escuta ativa é fundamental. Ela não envolve apenas ouvir as palavras, mas também entender as emoções e os sentimentos subjacentes. Estar verdadeiramente presente para ouvir o outro e a si mesmo é uma forma de viver o carpe diem. A escutativa, em termos de técnica psicanalítica, a escutativa, onde o terapeuta presta atenção plena ao paciente sem julgamentos ou interrupções. Freud introduziu a técnica da associação livre, onde o paciente é incentivado a falar tudo que vem à mente, sem censura. Isso ajuda a liberar pensamentos e emoções reprimidos e permite uma compreensão mais profunda de si mesmo. A interpretação na psicanálise envolve entender o significado subjacente dos pensamentos e comportamentos. Viver o carpe diem de forma plena também significa encontrar significado nas nossas experiências diárias. Técnica psicanalítica, interpretação, onde o terapeuta ajuda o paciente a entender os significados subjacentes de seus pensamentos e comportamentos. A prática do mindfulness é complementar a psicanálise ao carpe diem, pois envolve estar plenamente presente no momento. A atenção plena pode ser usada para aumentar a autoconsciência e apreciar o presente. Técnica psicanalítica, mindfulness, como um complemento para aumentar a autoconsciência e reduzir a ansiedade. A valorização das pequenas coisas é essencial para viver o carpe diem. Na psicanálise, reconhecer e apreciar pequenas satisfações pode melhorar o bem-estar geral. Técnica psicanalítica, foco na gratidão, onde os pacientes são incentivados a refletir sobre coisas pelas quais são gratos, fortalecendo o senso de realização e felicidade. Carpe diem nos desafia a viver cada dia com plenitude e propósito. A psicanálise nos oferece ferramentas valiosas para entender e equilibrar nossos desejos, nossas responsabilidades. Ao integrar as técnicas da escuta, associação livre e interpretação, podemos encontrar um caminho mais harmonioso para aproveitar o dia de forma consciente e equilibrada, gratificante. Pensemos nisso. Quanto à mitologia grega, sempre ilustrando nossas conexões, nossas temáticas, a viagem de Ulisses, tirada do livro Odisseia. Apenas o primeiro movimento.
A jornada de Ulisses, narrada na Odisseia de Homero, é uma metáfora rica e poderosa para a jornada de autoconhecimento, os desafios da vida e a busca pelo retorno ao lar. Essa história clássica pode ser interpretada à luz da psicanálise freudiana e das contribuições de seus discípulos, oferecendo insights profundos sobre o desenvolvimento pessoal e a complexidade da mente humana. Apenas por curiosidade, essa obra eu a li, ainda no meu ensino médio. Uma literatura que não pode faltar em nosso repertório. A partir de Ulisses de Ítaca, a partida de Ulisses de Ítaca representa o início de uma jornada de autoconhecimento, um conceito central em psicanálise. Freud sugeriu que a vida é uma série de desafios e conflitos que moldam nossa psique. A decisão de Ulisses de deixar sua casa para lutar na guerra de Troia é o primeiro passo em sua longa viagem de descoberta. Na psicanálise, essa etapa pode ser vista como a fase do desenvolvimento onde cada um começa a se separar da influência parental, dos pais, da família, dos parentes, e começa a enfrentar o mundo externo com suas próprias capacidades. Bem, a continuidade eu deixo a cada um de vocês, aos propósitos de cada um de vocês, na experiência do nosso curso. Material interessante, vale a pena. Quanto à visão geral, nós temos então aqui uma visão geral do módulo 9, a primeira parte. Estamos a falar hoje do setting analítico, que vocês já sabem do que se trata. É aquele espaço físico e psicológico onde nós trabalhamos, onde nós realizamos os nossos atendimentos. Então, no setting analítico, abordamos a frequência de sessões, a configuração, montagem do consultório e o uso do divã. Evidentemente que esse primeiro texto, ele vai numa abordagem mais tradicional. Eu tenho um segundo texto numa abordagem mais atual, mas é importante passarmos pela abordagem tradicional. Um segundo momento, lugar importante da escuta psicanalítica. Lembrem-se, quem procura a profissionalização, a escuta é uma arte, uma habilidade a ser trabalhada. A escuta ativa, do que se trata, a atenção flutuante, por onde caminha, e a priorização do inconsciente. Na verdade, a escuta ela se dirige justamente para buscar as informações que se encontram no inconsciente. Temos como outro tema a associação livre, uma técnica, o incentivo à expressão livre, que é do conhecimento de vocês, é uma ponte para o inconsciente e é um momento onde a censura não tem espaço. Um outro tema, a questão do lugar da interpretação do terapeuta, do psicanalista, como ela é importante, seja por meio da técnica dos sonhos, seja por meio da técnica de interpretar os atos falhos e o timing da interpretação é fundamental. Sensibilidade, habilidade e competência. Finalmente, temos uma abordagem a respeito da análise da transferência, questão da identificação na transferência, o manejo da transferência, como é que eu trabalho com isso, como eu me movimento dentro da transferência, do analisando, e a contra-transferência, como eu trabalho as minhas reações, as minhas emoções diante dos casos trabalhados. Nesse documento, no segundo, tá vendo? Primeira aula, visão geral 2. No primeiro texto, uma visão mais tradicional. No segundo texto, uma visão mais contemporânea. O setting analítico é um conceito central na prática da psicanálise, evidentemente apresentado por Freud e aprofundado por seus discípulos. Aqui, uma apresentação mais argumentativa, reflexiva. Mais importante, a escuta psicanalítica é uma técnica fundamental em psicanálise, caracterizada pela escuta ativa, pela atenção flutuante. A associação livre é uma técnica central
onde o paciente é incentivado a compartilhar pensamentos e sentimentos sem censura. Na interpretação, é uma das habilidades mais complexas e essenciais na prática psicanalítica. Cada um se veja a quantas anda em termos dessa habilidade da interpretação. Finalmente, os temas abordados refletem a profundidade e a complexidade da prática psicanalítica. Perfeito? Com esses 2 textos, então, podemos passar a apresentar a vocês os nossos mapas mentais. É sempre uma síntese favorável, uma síntese parceira, uma síntese globalizante, palatável. Disse a vocês, façam uso dos mapas mentais até numa perspectiva de meditação. Uma música clássica de fundo, um ambiente adequado, um momento psicológico meu de concentração mental, onde eu tenho essa capacidade de me distanciar das preocupações do dia a dia para um mergulho no mapa mental. Ele ilustra a partir da temática principal, a partir das colunas, em geral de 7 a 10 colunas significativas, cada coluna com seus subitens, seus desdobramentos. Então vamos aos mapas. Aqui a respeito do setting analítico, quadro físico e conceitual da prática psicanalítica, muito interessante. Não vou mostrar a primeira parte, né? Está aqui o tema principal, as colunas, a natureza de cada coluna, e diante, por exemplo, a questão do conceito, das sessões, da montagem do consultório, uso do divã ou não divã, relação do analista com o paciente, estrutura das sessões, lado ético, os desafios do mundo de hoje, necessidade da formação e as perspectivas de futuro, com os seus respectivos desdobramentos, de uma forma muito didática e pedagógica. Conceito, apenas o conceito. O setting explica, aqui, definição do setting analítico, explica o que é o setting analítico em psicanálise. Vocês verão depois nos artigos. Aqui apenas a estrutura, quase que uma chamada de atenção, onde vocês devem focar a atenção de vocês, onde vocês menos conhecem, onde vocês se dão conta que a informação é uma novidade. A partir dessa sensibilização ou dessa familiarização, no artigo você busca justamente se é uma lacuna que deve ser trabalhada, se é uma dúvida que deve ser trabalhada, ou se é uma nova informação que deve ser agregada ao seu repertório. Essa é a finalidade do mapa mental. O segundo mapa, de uma forma aligeirada, a escuta psicanalítica, a técnica de escutar ativamente e com atenção flutuante, aquela atenção que acompanha todas as palavras, acompanha todos os movimentos, todas as reações corporais e que acaba privilegiando o inconsciente do paciente. Mesma coisa, os desdobramentos. Vamos para o terceiro mapa mental, a associação livre, incentivando o paciente a compartilhar pensamentos e sentimentos sem censura, justamente para se chegar ao inconsciente. É um texto muito interessante, uma síntese muito interessante, muito rica, e eu digo para vocês, sempre numa perspectiva de até meditação, reflexão, familiarização. Um terceiro, quarto, esse quarto vai falar justamente da questão da interpretação, métodos, timing, para interpretar sonhos, atos falhos, resistência e transferência. Aí vocês observem, ele está bem trabalhado, não se trata de um excesso de informações, trata-se das informações mínimas e necessárias.
Eu diria informações suficientes. E o último, mapa mental, nós estamos a trabalhar análise de transferência, identificação e manejo de transferência. Mesma coisa também. Não se trata de uma abundância, de um suicídio em termos de volume massacrante. O que nós temos aqui, informações mínimas e necessárias. Evidentemente que o mapa é uma ilustração. No mapa você encontra informações conhecidas. No mapa você vai se dar conta de algumas lacunas. No mapa você vai se dar conta de algumas informações novas. E na experiência do mapa você também será conduzido a insights, a partir da retrospectiva, da ressignificação da sua própria história. Perfeito? Com a apresentação dos mapas, passo agora a fazer a sequência das leituras dos artigos, depois dos artigos das leituras psicanalíticas e, finalmente, das redações. Temos 15 minutos para isso. Vamos, então, à nossa sequência. Eu acredito que os artigos estão numa sequência, sempre faço a fração porque nos orienta onde nós nos encontramos. Estamos no primeiro artigo de 5, sete analítico. Sete analítico é um conceito fundamental em prática psicanalítica. Perfeito? E aqui, desdobramento. A visão dos discípulos de Freud, a prática contemporânea com suas variações, a configuração do consultório psicanalítico hoje em dia, a estrutura das sessões psicanalíticas para os tempos de hoje. Finalmente, os aspectos éticos da prática psicanalítica, desafios contemporâneos. Nós estamos vivendo a globalização, a digitalização, estamos vivendo sessões online, estamos sendo desafiados à confidencialidade, à maior segurança dos dados, estamos sendo expostos à diversidade cultural e à questão da inclusão. Perfeito? Então, aqui nós temos o primeiro artigo, na sequência, o segundo artigo, a escuta analítica. A escuta psicanalítica é um dos pilares da prática psicanalítica, capacidade do analista de ouvir o paciente de maneira específica e profunda, com os desdobramentos. A escuta ativa em psicanálise envolve uma atenção total da parte do analista. A atenção é uma atenção flutuante, é uma técnica onde o analista se mantém uma postura de escuta sem focar excessivamente em nenhum aspecto. Deixe que o paciente fale sem parar. Atenção flutuante. A escuta psicanalítica está intrinsecamente ligada à exploração do inconsciente. A relação terapêutica é um componente significativo na escuta psicanalítica, a relação terapêutica, a qualidade da relação. As intervenções da parte do terapeuta são baseadas na escuta atenta e na compreensão profunda do inconsciente do paciente. A escuta psicanalítica apresenta vários desafios, exige, sempre estou a frisar, habilidades e práticas continuadas da parte do analista. A escuta psicanalítica é aplicada em uma variedade de contextos, para além do consultório tradicional. A formação em escuta, processo rigoroso, vincular teoria e prática. O futuro da escuta promete ser dinâmico e inovador. Perfeito? Vamos para o próximo. O terceiro artigo, Associação Livre, desenvolvida por Freud, incentiva os pacientes a compartilhar todos os pensamentos e sentimentos que surgem na mente, evidentemente sem censura. E aqui desdobramentos. Para que a técnica da associação livre seja eficaz, é fundamental que o paciente receba instruções claras sobre como praticá-la da parte do terapeuta. O processo da associação livre envolve o paciente falando continuamente, o que permite que seus pensamentos fluam sem nenhuma censura.
A associação livre é uma técnica poderosa para chegar ao inconsciente. O que facilita a associação livre? O analista, o terapeuta, deve empregar várias técnicas que ajudem o paciente a se sentir confortável. A prática da associação livre não está isenta de desafios. Uma das principais já comentadas é a questão da resistência do paciente. Dificuldade em falar livremente, devido ao medo do julgamento ou da possível repressão. A técnica da associação livre pode ser adaptada para diferentes contextos. A associação livre oferece inúmeros benefícios terapêuticos. O treinamento em associação livre é uma parte fundamental da formação do analista. Quantas informações já lhes repassei? No sentido de sensibilizar, conscientizar exercícios apresentados para dominar a associação livre. O futuro da associação e fechamos. Vamos para o próximo artigo e último, quarto. Interpretação. Segue a mesma dinâmica. Envolve a decodificação dos significados ocultos nos pensamentos, comportamento e experiência do paciente. É uma via régia para se chegar ao inconsciente. Atos falhos, como lapsos de linguagem, esquecimentos e erros triviais, podem revelar um portal, revelar os desejos e conflitos inconscientes. Resistência é um fenômeno comum em terapia psicanalítica. Quando o analisando evita inconscientemente o bloqueio e exploração de pensamentos e sentimentos. Transferência é um fenômeno central, significativo. A eficácia da interpretação depende do uso de técnicas apropriadas. Ok? E continuidade por conta de vocês. E o último artigo, análise da transferência. Fenômeno central, onde acontece a projeção de sentimentos e atitudes do paciente. E vocês façam a leitura. O material está bem elaborado, didaticamente preparado para a compreensão de vocês. Vamos dar sequência, espero que esteja na ordem, e provavelmente está, as leituras psicanalíticas. Então, nós temos aqui, como personalidade, aqueles eixos estruturantes, 12 eixos estruturantes, estamos no primeiro deles. Hoje, Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, um dos mais influentes poetas franceses, século XIX. Desculpe. Conhecido por suas obras que exploram o macabro e a decadência. Suas poesias, particularmente seu famoso livro Le Fleur du Mal, frequentemente refletem suas lutas pessoais com o vício, a depressão e a angústia existencial. Bem, o texto é saboroso, vale a pena a imersão. Vamos na sequência. O segundo texto, dentro do guarda-chuva da sexualidade, história da sexualidade. Os vários momentos históricos e o lugar da expressão da sexualidade. Vamos para o próximo tema, psicologia da aprendizagem, a educação e as desigualdades sociais. É importante que a psicanálise também tenha sua contribuição. Para o próximo tema, no campo das psicopatologias, a questão da dependência química, tão atual no mundo de hoje, tão atual e com desafios que pedem o nosso posicionamento enquanto profissionais. Vamos para o próximo tema, no campo da bioética, a questão da saúde pública, considerações éticas em políticas de saúde pública. Muito interessante. Para o próximo tema, no campo das neurociências, o estresse e a resiliência. Muito significativo para os tempos de hoje. Próximo tema, uma resenha de um clássico de Freud, Moisés e o Monoteísmo, 1939. Fiquem sempre atentos às resenhas e aos estudos de casos que são tirados da literatura freudiana. Isso nós chamamos de repertório. Isso nós chamamos
de um caminho para se criar familiaridade com a psicanálise. Vamos para o próximo tema. Em terapias analíticas, hoje, autoimagem e distúrbios alimentares. Também mais um desafio à psicanálise para trabalhar com esta provocação. Próximo tema, a comunidade LGBT+, trauma e resiliência, abordagens terapêuticas sensíveis ao trauma na comunidade, na experiência da comunidade LGBT guia AP+. Perfeito? E 10º tema, ou 10ª leitura psicanalítica, questão do psicanálise em diálogo, saúde mental em massa, muito interessante, muito atual. Próximo tema, dentro das tradições religiosas, a questão da sexualidade e da religião. Interessante como a psicanálise trabalha, como a religião trabalha. A essa altura do nosso curso, nossos alunos já se deram conta de quantos preconceitos alimentamos, quantos bloqueios, quantos conflitos, quantas repressões, quantas provocações às nossas poucas habilidades ou competências a trabalhar nossos bloqueios nesta área. Vamos para o último tema, estudo de caso, o caso EMA, uma análise psicanalítica da fobia de entrar em lojas. Um legado freudiano. Perfeito? 10 leituras psicanalíticas, todas elas interessantes, todas elas com uma intencionalidade formativa. Elas existem para criar o nosso universo, o nosso repertório. Vamos às propostas de redações, 5 redações. Aqui a primeira redação, transferência e tecnologia. Transferência e tecnologia, um desafio atual para hoje. Quem se interessa, hoje mesmo estava a ouvir na mídia, onde se falava de que a inteligência artificial ela é a nossa gêmea idêntica. Nossa gêmea idêntica. Interessante a imagem. É a nossa gêmea digital. A inteligência artificial é a nossa gêmea digital. Pense nisso. Logo que puder, faça uma reflexão sobre esse fenômeno. Aqui tem uma proposta já iniciada, primeira redação. Segunda redação, contra a transferência e a diversidade étnica, desafios e oportunidades na prática psicanalítica. Muito atual essa temática no mundo de hoje. Terceiro tema para a redação, transferência e a dinâmica do poder, significativa em todo o universo em ebulição, questão dos poderes, dos novos poderes, novos continentes, novas organizações, agremiações, novas alianças, nesse mundo conturbado de guerras, de briga por espaços geográficos, de busca por definir espaço para as diversas etnias. Quarto tema, redação contra a transferência e a intervenção em crises. Muito interessante também essa temática. Vale a pena. A contra-transferência, esse conceito é ampliado por seus discípulos, é uma ferramenta vital na prática psicanalítica, né? Sempre ligada às reações emocionais inconscientes do terapeuta, em relação aos sentimentos e comportamento do paciente. E última temática redacional, análise pessoal e formação psicanalítica. Abordamos no módulo anterior, volta agora numa perspectiva da redação. Meus caríssimos alunos, com isso apresentamos o nosso material de hoje. Mais um passo, mais novas informações, mais novos desafios. Observe um pouco as orientações metodológicas e informativas que foram dadas no início do nosso trabalho de hoje. Estamos realmente na terceira e última parte do nosso trabalho. Começamos a finalizar o nosso curso com o 8º módulo. Já estamos no 9º módulo. Temos uma proposta para agosto e setembro. Com isso, fechamos o nosso curso.
Fiz um cálculo rápido para vocês, estamos a falar de 800 a 1.200 horas de estudo em termos de vídeos, aulas, de reflexões, de mensagens, de leitura de artigos e mapas mentais, de leituras psicanalíticas elaboradas especialmente para facilitar a iniciação de vocês e as propostas para a nossa conclusão de curso livre e imperativa para aqueles que procuram a sua profissionalização. Trata-se de 180 temas em propostas de redação. Estamos caminhando bem. Procurem sempre na seção Caixa de Pandora os documentos básicos que norteiam a nossa caminhada. Sempre que tem alguma novidade, eu coloco na Caixa de Pandora. Essa Caixa de Pandora se apresenta com diversos documentos, em geral sempre atualizados, para quem está começando o curso e para quem está finalizando o curso. Porque ali tem do primeiro documento ao último documento. Se sai um documento hoje, ele já vai para a Caixa de Pandora. E aquele que está a começar o curso, se ele passa pela Caixa de Pandora, ele tem uma ideia do começo, do meio e da finalização do curso. Essas instruções são necessárias, mínimas necessárias, para que a gente possa respirar esse momento nosso de trabalho. Tenho dito e tenho acompanhado, eu me dou conta que nós temos aí, me acompanhando em tempo real, de 200 a 400 alunos. Alunos que estão diretamente envolvidos com isso passam de 1.000 alunos. E o público dos que estão começam, ou começam e dão um tempo, nós estamos falando de muitos alunos. Então, reforçando, aproveite essa oportunidade dessa proposta. É um curso em que ele se apresenta não numa provisoriedade. É um curso que pode alimentar a caminhada de vocês para além do tempo dele. Diria que essas informações passadas a vocês, elas se mantêm no espaço de 3 a 5 anos. Mas é um portal necessário que pode alimentar a caminhada de vocês ao longo da existência. Quando vocês procuram um porto seguro, ou quando vocês procuram um espaço para expandir a mente, expandir os conhecimentos, ou quando vocês procuram um espaço para se autoconhecerem em profundidade. A gente só se dá conta do nosso, e melhor, o nosso autoconhecimento, quando nós aprendemos a arte, a técnica, o manejo de explorar o nosso inconsciente. Digo isso de cadeira. Eu experimentei e eu experimento, eu vivencio e eu anuncio a validade dessa comunicação com o inconsciente. Ganhamos muitíssimo com esse domínio. Dizia no início do nosso curso que experimentar a psicanálise é experimentar uma nova linguagem, é experimentar um novo olhar a respeito de nós mesmos, do nosso entorno e da realidade. Meus caros, até nos vermos novamente e tenham um bom trabalho, um bom proveito. Como diz Fernando Pessoa, sempre vale a pena quando a alma não é pequena. Sempre vale a pena quando a gente se dá conta que o mundo nos oferece muitas oportunidades e muitas vezes a gente não se dá conta das possibilidades. Bom trabalho, bons estudos
e até nos vermos novamente.